ou o livro que nós estamos aqui estudando, aos domingos à noite. Nós estamos numa sequência, onde a gente começou no capítulo 1, e a gente, com a graça de Deus, encerrará o capítulo de número 3, restando então os capítulos 4 e 5. 1 Pedro capítulo 3. Quero lembrar aos pais, aos que estão aqui, que nesse momento é Deus continuando falando ao nosso coração. Que a gente possa exercitar o nosso coração, nossa mente, em concentrar naquilo que Deus tem para falar, ensinar, nos instruir. E você, pai, na medida do possível, auxilie seu filho para que ele compreenda, para que ele faça anotações. Você também pode fazer isso para que a gente fixe melhor algumas verdades daquilo que a gente vai falar olhando para essa passagem. Nós vamos ler os versículos restantes que ficaram para nós concluirmos esse capítulo. O último domingo nós tratamos apenas do versículo 18 do capítulo 3 de 1 Pedro. Portanto, hoje nós vamos tratar dos versículos 19 a 22. E eu havia dito na última vez que está diante de nós um dos textos mais difíceis que tem na Bíblia, por conta de algumas coisas que nós vamos aqui também mencionar. Então o texto diz assim: Deus, através de Pedro, registrou da seguinte forma: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar? Entendendo que é Deus que quer falar conosco, entendendo que você precisa da orientação de Deus para ser um crente, para viver como Ele quer, ser feliz. Não desperdice a oportunidade, peça a Deus para Ele falar ao seu coração, peça a Deus para te ajudar a não perder o foco, o Espírito Santo te iluminar para que você compreenda e aplique o que a gente precisa praticar. Deus, colocamos-nos na Tua presença, reconhecidos de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Santo, e que nos escolheu através de Jesus. O Senhor nos dá a oportunidade de te cultuar, de estar aqui nesse culto, aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor já falou conosco e quer falar, continuar falando conosco através da Tua palavra, que já foi lida e com a graça do Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo, será exposta. Me conceda graça, ajuda-me, Senhor, e também ajude a cada um, para que possamos entender, reter, guardar no nosso coração, para que a gente pratique, e assim o Senhor seja glorificado, e nós possamos crescer e nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Deus, que o Senhor assim ouça e atenda a nossa oração, o nosso pedido, por meio do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos uma vantagem nos dias de hoje, principalmente, porque apesar de nós termos a palavra de Deus, que num sentido geral é fácil de compreender, naquilo que é fundamental
naquilo que é a mensagem central das Escrituras, que é Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós temos nos dias de hoje, apesar dessa mensagem simples, objetiva e clara, que é a mensagem de salvação, nós temos que nos aprofundar e nós temos que ler toda a Escritura, toda a palavra de Deus, conhecê-la, obviamente, entendê-la. E a vantagem que a gente tem é que nos nossos dias, muitas pessoas já puderam ler, já puderam estudar, já puderam se especializar em determinadas partes das Escrituras, para, então, trazer a nós aquilo que elas, ao estudarem de maneira profunda, entenderam. E isso facilita a nossa tarefa, que é estar diante de um texto complexo, por aquilo que Pedro levanta, por aquilo que Pedro fala, mas ele não vai discorrer e descrever que de maneira detalhada o que ele tinha exatamente em mente. Então, apesar de ser um desafio, a gente tem pessoas gabaritadas para nos auxiliar a chegar a uma compreensão e a uma conclusão. E, obviamente, sendo eu quem sou, sempre me aproveito desse fator positivo e benéfico que a gente tem para também trazer aos irmãos aquilo que a gente precisa expor e entender da palavra do nosso Deus. Não seria diferente em relação a esse texto. Muitas das coisas que eu vou trazer para os irmãos, algumas das coisas aqui, foram tiradas de um sermão pregado pelo reverendo Marcel Argolano, que é pastor na Igreja Presbiteriana Semear, que é uma igreja presbiteriana em Brasília, onde inclusive tem um pastor, talvez conhecido por alguns, que é o Emílio Garófalo. Então, alguma das coisas que nós vamos trazer aqui foi daquilo que ele também pregou dessa passagem. E o que é mais difícil, o que trouxe mais discussão no meio dos crentes, no meio dos estudiosos a respeito desse texto, são praticamente as primeiras palavras que nós temos no versículo 19, quando Pedro aqui disse, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, a complexidade está nessa parte onde Pedro se refere, ou menciona sobre Cristo ter pregado aos espíritos em prisão. Nós temos algumas compreensões a respeito do que seja isso que Pedro mencionou. E a primeira dessas compreensões é de que com essas palavras, que Jesus foi e pregou a espíritos em prisão, a primeira das compreensões é que, depois da morte, da sua morte, Jesus foi ao inferno para pregar aos pecadores que ali estavam, para dar uma segunda chance a esses que estavam ali no inferno, uma segunda oportunidade, a fim de que eles pudessem ser salvos. Então essa é uma maneira de que alguns interpretam essas palavras. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, não há em momento algum, não há texto algum que afirme que Deus dará uma segunda chance àqueles que morreram, inclusive já estão, infelizmente, no inferno. Pelo contrário, quando a gente, por exemplo, lembra das palavras que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo, e que está no capítulo 9, versículo 27, ali é afirmado que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Ou seja, a Bíblia não vai mencionar em local algum, em versículo algum, em passagem alguma, que haverá uma segunda chance àqueles que morreram e estão no inferno. Um exemplo que nós temos é o texto de Hebreus. Então essa primeira maneira de olhar e interpretar essas palavras de Pedro já cai porque não tem força. Mas uma segunda maneira é que alguns, por outro lado, entendem que
antes de morrerem no dilúvio, as pessoas que viveram na época do dilúvio, antes de morrerem e se arrependeram, ficaram presos, depois da morte, no lugar chamado purgatório ou limbo. Então aqui já é uma interpretação que vai lá para os dias de Noé, onde houve aquele dilúvio. Pessoas que não sobreviveram, mas antes de deixarem essa vida, se arrependeram. E que por conta disso, se encontravam em um local chamado purgatório ou limbo, e aí, portanto, Jesus, após a sua morte, foi libertar e levar esses para o céu. Mas, da mesma forma, nós não encontramos passagem alguma nas Escrituras que fala sobre isso, que menciona um outro local a não ser céu e inferno. A Bíblia não menciona um terceiro lugar que fosse chamado de purgatório ou limbo, porque na verdade só existem dois lugares. Prova disso é que nós temos em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24, aonde fala sobre um homem que andou segundo a vontade de Deus, que Deus se agradou dele e o tomou para si, Enoque. E Enoque foi tomado pelo Senhor. Então, nesse texto, nós não temos como forçar a barra de entender que Enoque foi tomado por Deus, para si, e ficou em outro local. Porque Deus está nos céus. A mesma coisa em relação a Elias. Também o texto diz que estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Então nós temos duas interpretações, modos de entender o texto, que biblicamente isso não tem força. Há ainda uma terceira, aonde alguns entendem que após a morte, sua morte, Jesus foi ao inferno em espírito e pregou a condenação dos que lá estavam e o seu triunfo sobre eles. Porém, em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar algo dizendo que Jesus esteve ao inferno após a sua morte. Pelo contrário, Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus disse o ladrão que creu em Jesus, que estava ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nessa mesma ocasião, ainda no capítulo 23 de Lucas, no versículo 46, Jesus, antes de deixar essa vida, antes de entregar o seu espírito, ele então diz justamente as palavras: nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Jesus não foi a outro lugar, a não ser após a sua morte, estar com Deus Pai assentado à sua destra. Nós temos três maneiras de interpretar o que Pedro disse, aonde biblicamente não tem força alguma para entendermos que é assim. Há ainda mais duas outras. E essa outra, ou essa próxima maneira de interpretar, é que Jesus, após a sua morte e ressurreição, antes de ir aos céus, foi ao inferno proclamar sua vitória aos anjos caídos, que são os filhos de Deus lá nos dias de Noé, que pecaram se casando com as mulheres antes do dilúvio. Jesus foi ao inferno proclamar a esses anjos caídos a sua vitória. Só que Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 30, disse que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Então é difícil sustentar essa interpretação. E a última é aquela que eu defendo, é aquela que a maioria dos que fazem parte do nosso meio, que é a igreja presbiteriana, entendem também. É que enquanto Noé estava construindo a arca, Jesus estava em espírito pregando através dele. É que nos dias de Noé, quando Noé foi
obedecer a ordem dada por Deus, para que ele construísse aquela arca, porque cairia água sobre a terra, ao ponto de toda a terra se encher de água. Então, nesse período em que Noé foi construir a arca, aquilo ali era uma pregação por si só, aonde o Espírito de Cristo, através de Noé, pregava aquela geração. Essa é a ideia que nós defendemos, e é a partir daqui que nós vamos, então, entender um pouco melhor os versículos 19 a 22. Enquanto Noé construía a arca, Jesus estava em espírito pregando através dele àquela geração, aqueles homens e aquelas pessoas. O texto diz, versículo 19, sobre Jesus, que Jesus é aquele que foi e pregou aos espíritos em prisão. Entendendo que isso aqui é uma menção ao que o próprio Noé fez nos seus dias, no tempo em que ele estava construindo a arca, a pergunta que a gente tem que fazer é: que pregação é essa que Noé pregou? Que mensagem é essa que Noé pregou? Por quê que ele pregou? Meus irmãos, vamos nos colocar nos dias de Noé, aonde nós não sabemos quantos anos o mundo existia, desde a criação até os dias de Noé. Talvez, muito provavelmente, milhares de anos. Talvez até alguns milhões de anos, nós não sabemos. O que importa é saber que alguns anos se passaram. E por aquilo que a gente entende, sabe, conhece das Escrituras, até antes de Noé, não há menção de ter acontecido ou existido um dilúvio. Nos dias de Noé, foi a primeira vez que aconteceu um dilúvio sobre a face da terra. Algo inédito, nunca antes visto. E aí Deus, então, chama Noé. E chama Noé a fazer algo que também ninguém nunca tinha feito. Construa uma grande arca, de dimensões enormes. Meus irmãos, naqueles dias não havia a tecnologia pela qual nós temos. E ainda que houvesse, construir um grande barco não é do dia para a noite. Vai levar alguns meses. Nos dias de Noé, provavelmente alguns anos. Todos os dias, Noé batendo prego na madeira para construir aquela arca de grandes proporções, aonde tempo se passou, e não só o tempo, mas as pessoas também ao redor ali, que viviam na região próximo a Noé, observavam Noé todos os dias, batendo prego no martelo, ou o martelo no prego, vendo aquilo tomar forma, e passa, e volta. Imagina você. Eu acho que uma coisa que nós temos por natureza é sermos curiosos, não é? Alguém começa a construir um barco que não cabe só uma pessoa, mas que tinha andar. Noé, o que você está fazendo aí? E Noé então vai explicar: estou construindo uma arca, porque Deus mandou eu construir uma arca, com essa e essa proporção, com esse e esse tamanho, com essa e essa medida. Porque Ele mandará chuva sobre a terra, ao ponto de toda a terra ser inundada por água, aonde ninguém sobreviverá, senão aqueles que entrarem dentro da arca. É lógico que Noé não falou de maneira tão resumida, mas ele explicou, mostrando que aquilo ali vinha da parte de Deus como juízo, como destruição de toda a terra, de todo ser que vivesse sobre a face da terra. De que a arca salvaria aqueles que então crescem que isso ia acontecer, porque, como eu disse, nunca antes na história da humanidade, os registros e aquilo que a família, o pai passou para o filho e etc., de geração em geração,
Nunca antes ninguém havia ouvido falar de um grande dilúvio, de uma grande arca. E foi a oportunidade de Noé pregar aquele povo, aquela geração, de dizer: isso vai acontecer, porque é Deus que está dizendo, Ele vai destruir, e só vão sobreviver os que entrarem na arca. Imagina você, naqueles dias, Noé está doido, isso é loucura, isso nunca aconteceu, isso não tem como acontecer, a terra se encher de água por mais de 8.000, quase 9.000 metros, que nós temos aí o pico do Everest, com quase 9.000 metros de altura. Como? Isso não vai acontecer. Era Noé, pregando naqueles dias, pregando sobre juízo, condenação, sobre a ira de Deus sendo derramada sobre toda a terra, porque naqueles dias, como as pessoas viviam? Em pecado. O pecado se alastrou por toda a terra, contaminou toda a terra, e o texto vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. Era Noé pregando a mensagem de salvação, era Noé sendo um tipo de Cristo, era Noé manifestando aquilo que o próprio Jesus Cristo faria no mundo. É por isso que Pedro vai dizer que Jesus, nos dias de Noé, foi e pregou através de Noé, seu servo. Mas o texto vai falar aqui sobre, e aí um detalhe, nós como seres humanos somos constituídos de dois elementos, de duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza física, material. Nós somos corpo e alma, ou se você quiser, corpo e espírito. Alma e espírito, a mesma coisa, palavras sinônimas. O fato é que nós somos seres humanos quando esses dois elementos estão juntos. E a partir do momento em que esses dois elementos se separam, se estabelece a morte. Como nós sabemos, infelizmente, quem morre, quando morre, o corpo vai para a terra. E o elemento espiritual? Ele vai para algum lugar. E a gente já viu, quando nós pensamos aqui na interpretação, né, que alguns têm, dessa passagem, de que só há dois lugares espirituais para a alma ou o espírito de alguém que morre ir: céu ou inferno. E aí preste atenção, meus irmãos, há uma mensagem de salvação. Deus vai destruir a terra. Quem não crê que isso vai acontecer, morrerá. E quem não crê em Deus ao morrer, não vai para o céu. Ele vai para o inferno. E depois que alguém morre, se encontrando no céu, se encontrando no inferno, ele não sai mais de lá. Ele está preso. Portanto, quando Pedro se refere aqui ao fato de que Cristo, através de Noé, pregou aos espíritos em prisão, ele está se referindo a esses espíritos em prisão, aqueles ímpios, aqueles descrentes que ouviram a mensagem do Evangelho. Que Deus viria com ira, com destruição, de que se só salvariam os que entrassem na arca, e eles rejeitaram, não creram, não atenderam a mensagem de salvação, morreram sem crer em Deus, e quem morre sem crer em Deus, está preso, porque está no inferno, espíritos em prisão. É tanto que Pedro vai esclarecer isso, versículo 20. Quem são esses espíritos em prisão? Ele fala assim: os quais noutro tempo. Então ele está explicando quem são esses espíritos em prisão. Ele vai dizer assim: antes, num tempo passado, esses espíritos na prisão foram quem? Olha aí para a sua Bíblia. Foram desobedientes. Por quê? Deus disse: eu vou mandar um dilúvio. Todo ser que vive será destruído, a não ser que creia nessa mensagem e entre na arca. Eles não obedeceram.
eles não deram atenção à mensagem. Desobedientes. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, ou seja, essa longanimidade é Deus dando oportunidade enquanto eles tinham vida, de que enquanto Noé construía a arca, que enquanto Deus não mandava as chuvas, que enquanto Deus não fechou a porta da arca, eles tinham a oportunidade de crer e entrar na arca. Deus foi longânimo, mas ainda assim, eles não creram, eles foram desobedientes, e a consequência foi morte, inferno, prisão para o espírito. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Deus sendo misericordioso. Aproveita a chance, aproveita a oportunidade, porque vocês não sabem um dia que o dilúvio virá, mas a oportunidade não foi aproveitada. Jesus naqueles dias, através de Noé, estava ali. Cristo e a mensagem da salvação estava sendo pregada através de Noé. Era o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo em Noé, de proclamar o Evangelho a toda uma geração que pereceu. E aí veja, o texto prossegue, Pedro continua. E ele então diz que esses espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, dentre toda aquela geração, poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 8 por quê? Foi Noé, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Somente 8 creram na mensagem, no que Deus faria. E é por isso que eles foram salvos. E Pedro vai dizer que eles foram salvos através da água. Qual a relação disso com o público, com os crentes que Pedro escreve? Por que Pedro está indo lá para o Antigo Testamento? Por que ele faz esse exercício em relação àquilo que esses crentes dos dias dele estavam vivendo? Porque os crentes viviam algo semelhante àquilo que Noé viveu nos seus dias. Qual é o contexto desses crentes aqui de Pedro? Eram crentes que estavam buscando ser obedientes a Deus, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, que inclusive qual foi a ordem que Pedro deu a esses crentes? Façam o bem, mesmo que vocês recebam o mal. O que Deus ordenou a Noé? Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. E as pessoas daqueles dias olhavam para Noé e falavam assim, lelé da cuca, doido. Como que as pessoas que não creem em Deus olham para os crentes? Ah lá, os quadrados. Olha as Bíblias debaixo do braço. Isso hoje em dia não acontece tanto, né? Por causa do celular. Olha lá os santos. Olha lá os que não fazem coisas erradas. Olha lá os que casam virgens. Olha lá os que casados não traem os seus cônjuges. Esses crentes viviam as mesmas coisas que Noé, que foi chamado por Deus a fazer algo que quem crê em Deus não está nem aí, debocha, persegue, critica. Era exatamente o que esses crentes dos dias de Pedro estavam vivendo. Vivendo algo semelhante, porque eles foram chamados a viverem como Deus queria, não como os pagãos, não como os romanos, imorais, viviam. Eles foram chamados, esses crentes, a pregarem a mensagem de salvação, que é Cristo Jesus, que um dia também voltará, e ninguém sabe quando. E quando voltar, quem não creu,
espírito em prisão. Acabou. Inferno. Eles viveram algo semelhante porque também tinham que pregar, tinham que viver o que Deus queria para eles, e eram considerados loucos. Abandonaram tudo. E aí, Pedro vai dizer sim. Sabe Noé, que viveu a mesma circunstância? Porque ele creu, ele foi salvo pela água. Porque a água conduziu a arca. A água fez a arca flutuar. Foram salvos. Para dizer que da mesma forma, aqueles crentes haviam sido salvos pela água. Porque a água, no contexto bíblico, simboliza a purificação. Vamos nos lembrar. Como eram os dias de Noé? Diz lá que o povo pecou tanto que Deus disse: me arrependo de ter feito a raça humana. Eu vou destruir todo ser vivente. Deus purificou o mundo e a terra por meio da água. E a água tem esse contexto, tem esse significado no contexto bíblico, de purificação. Então, Pedro está querendo dizer, crentes, vocês que estão vivendo as mesmas coisas que Noé viveu, assim como ele foi salvo pelas águas do dilúvio, vocês também foram salvos pela água, mas não uma água de dilúvio, porque o dilúvio aconteceu só uma vez, mas salvos pela água por causa do batismo. E não porque o batismo, aonde tem o elemento água, é que torna alguém salvo, mas é por aquilo que a água simboliza, da mesma forma que simbolizou nos dias de Noé. Pedro está querendo dizer aqui que quem é batizado é salvo, e quem não é batizado não é salvo, mas de que o batismo simboliza essa purificação que vem da parte de Cristo. Cristo que perdoa o pecado. É Cristo que morre por alguém. Não é o ato de jogar água que tira o pecado de alguém. Mas é porque a água é simbólico, simboliza purificação, aponta para Cristo, que é quem purifica aqueles que creem nele. Então os crentes viviam algo semelhante a Noé, porque foram chamados a viverem como Deus queria, a pregarem, a serem considerados loucos. Também eles, assim como Noé, foram salvos por meio da água, batismo. Mas entenda que o batismo, a água, é só símbolo, porque quem salva é Cristo. O batismo aqui, que Pedro se refere, demonstra que esses crentes, Pedro quer demonstrar que esses crentes, estava querendo dizer que quando eles se batizavam, quando esses crentes se batizaram, ao se batizarem, estavam demonstrando diante de Deus, diante da igreja, que necessitavam ter boa consciência para com Deus. Ou seja, eles reconheciam que eram pecadores. Quando alguém se batiza, falando aqui mais especificamente de um adulto, quando um adulto quer se batizar, ele está demonstrando com isso que ele necessita de ter boa consciência diante de Deus. Porque ele é um pecador, ele está aqui reconhecendo que é um pecador, está reconhecendo que só pode ser salvo em Cristo Jesus, e o elemento água simboliza Cristo, que é quem purifica. Quem se batiza é Pedro dizendo, por que esses crentes haviam sido salvos pela água? Porque eles estavam demonstrando que ao reconhecer que eram pecadores, que poderiam só ser salvos em Cristo, careciam da graça de Deus para serem salvos. De que por eles mesmos eles não conseguiriam ter consciência tranquila, porque quem é pecador só tem consciência pesada, que é um pecador e merece o inferno.
mas o batismo simboliza que alguém reconheceu que é pecador, reconheceu que Cristo é Salvador, que ele creu em Cristo e agora ele quer dar testemunho disso, público, da sua fé, de que ele crê que Cristo é quem salva. Por isso que a água é que salvou, porque é Cristo. E aí, Pedro, ao dizer que aqueles crentes deveriam se lembrar do que aconteceu nos dias de Noé, que foi a mesma coisa que estava acontecendo com eles, deveriam descansar e confiar nas promessas de Deus, tendo certeza da vida eterna. De que ainda que houvesse uma geração para dizer, vocês estão doidos? Crê num Deus Todo-Poderoso? Crê no juízo final? Crê em céu, inferno? Isso é loucura. Esses crentes, assim como Noé, deviam olhar para tudo isso, olhar para aquilo que aconteceu com Noé, que foi salvo por crer, olhar para aquilo que aconteceu com eles, porque foram batizados ao crerem em Cristo Jesus, de que ainda que eles recebessem ódio, crítica, deboche da fé deles, eles continuassem firmes, certos de que Jesus vai voltar, de que haverá um juízo final, e de que ao crerem em Cristo Jesus, ao partir dessa vida, eles estariam com Deus por toda a eternidade. É o que Pedro fala no versículo 22, para a gente encerrar. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado os anjos, potestades e poderes. É Pedro dizendo, crentes, vocês são considerados doidos, loucos nesse mundo, porque vocês vivem contrário ao que o mundo vive. Está todo mundo indo na festa, está todo mundo seguindo o bonde, vocês não vão. Vocês são odiados, vocês são criticados, perseguidos, mas não se deixem levar, continue fazendo o bem, mesmo recebendo o mal, porque está certo, que assim como Noé foi salvo por crer, assim como vocês podem ter certeza da salvação por terem crido em Cristo e manifestado isso através do batismo, descansem. Pedro está aqui encorajando esses crentes. E meus irmãos, a gente precisa ser encorajado o tempo todo. Porque não é fácil ser crente. Não é só prosperidade. Não é só dinheiro no bolso. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser criticado. As pessoas vão debochar, as pessoas vão dizer sim, você é doido. E Deus o tempo todo nos encoraja. Faz com que os nossos olhos sejam desviados dessa vida, dessa terra, que vai perecer através de um dilúvio, pensando aqui nos dias de Noé. A conclusão do que deu para a gente dizer aqui desse texto é que Pedro queria que esses crentes entendessem o seguinte, que mesmo no sofrimento, eles deveriam pregar a salvação, eles deveriam viver para Cristo, sofrer e morrer por Cristo, aceitar o mal, aceitar a perseguição, a crítica, o deboche, mas com consciência tranquila. Eu sei em quem tenho crido, eu tenho certeza do que Cristo alcançou por mim na cruz. Ele morreu por mim, Ele me purificou dos meus pecados, e isso é simbolizado através do batismo que eles receberam. Eles deveriam se sentir encorajados, animados, a continuar fazendo bem, continuar fazendo a vontade de Deus. Nós também precisamos continuar, meus irmãos. Ainda que sobre só 8 pessoas, estou falando de maneira simbólica. Ainda que a grande massa, a grande maioria, siga o bonde, e só nós
somos a exceção. Só nós somos os diferentões. Só nós somos os quadrados. Só nós somos os retrógrados. Só nós somos os arcaicos. Só nós somos os tradicionalistas. Só nós somos os que cremos em Deus. Ninguém mais crê. É a gente não ceder. É continuar. Pagar o preço, viver o evangelho, viver o cristianismo. É continuar pregando, vivendo do modo como Deus nos chamou para viver. Porque vale a pena. Ainda que as pessoas nos achem e nos chamem de loucos. Paulo mesmo, se não me engano, já havia dito que crer em Cristo é loucura para o mundo. Nós precisamos continuar. Porque Jesus voltará. E para o mundo isso é loucura, mas Ele voltará. Para os que viveram na época de Noé, era loucura, dilúvio, arca, para que isso? Mas o dilúvio veio. E Jesus, esse que trouxe dilúvio nos dias de Noé, é aquele que também disse, e nós estudamos isso aqui por bom tempo, nas quintas-feiras, olhando para Mateus capítulo 24. Haverão sinais que estão se cumprindo, afirmando que o que Jesus disse é verdadeiro. Jesus voltará. Isso não é mentira, não é falácia. Isso não é história para boi dormir. Ele voltará. Então, assim como os crentes dos dias de Pedro, assim como Noé, nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, irmãos. Continuar servindo a Deus, vivendo o evangelho, vivendo o cristianismo. Olhando para Cristo. Se lembrando de que um dia a gente foi batizado, de que um dia a gente professou a fé, de que um dia a gente creu em Cristo. E esse Cristo é aquele que depois de ter sido morto, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus, está subordinado, está debaixo dos pés de Cristo todas as coisas. Ele venceu, e porque Ele venceu, nós venceremos. Seremos salvos, porque Jesus vai voltar. E o mundo não vai ser mais destruído com água. Pedro vai falar na sua segunda epístola. O mundo vai ser destruído com fogo. E o fogo também tem um símbolo de purificação. Mas em segundo lugar, e último, assim como Cristo foi pregado nos dias de Noé, assim como o próprio Jesus veio e pregou, morreu, ressuscitou, os apóstolos pregaram, a igreja primitiva pregou, os heróis da fé pregaram, os mártires pregaram, e Cristo continua sendo pregado. É para você entender que Ele vai voltar. Não rejeita, não perca a oportunidade, não deixa para amanhã, porque pode ser que até que Jesus não volte amanhã, mas pode ser que amanhã a gente parta e não dê tempo para se arrepender. E se nós perdermos a oportunidade, é espírito em prisão para sempre. Inferno, dor, sofrimento. O Espírito de Cristo está sendo pregado, e está sendo pregado para você agora. Aproveita a oportunidade, não despreze, não ache que é loucura. Creia que a destruição do mundo virá um dia, e você não sabe quanto. Então entre na arca hoje. Apele para que Deus te dê uma boa consciência de quem você é em Cristo, do que você pode ser em Cristo, um salvo, ainda que louco, mas salvo. Porque sem Cristo, você será, melhor dizendo, apenas um espírito em prisão que não terá uma segunda chance. A oportunidade é hoje.
E a nós que já tivemos essa oportunidade, que a gente prossiga. Porque o cristianismo, a vida cristã, é essa. Fazer a vontade de Deus. Ainda que todo mundo faça diferente. Ainda que as pessoas te chamem de louco. Ainda que você sofra. Ainda que você morra. É fazer a vontade de Deus. Crer em Cristo Jesus. Porque a salvação é certa. Queria que você fechasse os olhos. Tivesse um tempo de oração. Como de costume, nós vamos cantar uma canção. Você pode fazer dessa canção sua oração. Mas não deixe de falar com Deus. Deixe de aproveitar a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu não quero duvidar. Eu não quero correr o risco de fechar os meus olhos e abrir num lugar onde não vou ter mais chance. Abra o seu coração e diga para Jesus: eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu o quero como Senhor e Salvador da minha vida. Para que ainda que me chamem de louco, eu tenha certeza da vida eterna. Talvez nós estamos precisando rever como tem sido a nossa vida cristã. Entender que a gente precisa continuar fazendo a vontade de Deus, independentemente do sofrimento. Contemple aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus, em Cristo, tem preparado para que a gente viva por toda a eternidade e vai valer a pena. Então faça um compromisso, ajuste o que é preciso ser ajustado na sua vida, leia a Bíblia, ore, negue a si mesmo, abandone os pecados que você sabe Deus tem te incomodado. Não se enfraqueça, não desanime, mas olhe para o que Cristo fez. Em nome de Jesus.
Se coloque de pé. Vamos orar mais uma vez. Deus, te agradecemos por Jesus Cristo, que veio a esse mundo. Ele que é real, assim como o Senhor é, assim como o teu Espírito Santo é. Te louvamos porque Ele veio para realizar uma obra que foi pregada antes mesmo de vir a esse mundo, desde o início do mundo. Depois que Ele veio a esse mundo, essa mensagem tem sido pregada. Ó Pai, o Senhor tem sido longânimo para que o mundo possa crer, para que o mundo não despreze, mas possa, Senhor, enxergar que um dia o juízo virá, e que a oportunidade tem que ser aproveitada. Ó Deus, que em nome de Jesus, aqueles que estão tendo essa oportunidade, aqueles que puderam entender, exerçam a fé, entreguem a sua vida ao Senhor, tenham Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador, para que, ó Pai, vivendo agora em novidade de vida, ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo despreze, ainda que o mundo considere loucura, possa, Senhor, ter a certeza da vida eterna, a garantia, porque Cristo fez absolutamente tudo. Mas, Pai, quantos de nós temos nos esquecido da obra do Teu Filho? Temos, ó Deus, olhado para o mundo, olhado para os nossos sofrimentos, olhado para o quanto que é difícil ser crente, o quanto que a estrada de fato é estreita e apertada. Temos, ó Pai, nos desanimado. Temos, ó Deus, consciente ou inconscientemente, seguido o mundo, buscado as coisas do mundo, nos esquecendo daquilo que foi e é garantido, a vida eterna, a recompensa, ó Pai, de viver para a glória do Senhor. Que Cristo seja o nosso encorajamento, seja, ó Pai, a nossa motivação, a nossa alegria. Portanto, não permita que a gente se esqueça do Teu Filho, da obra, da pessoa dele, do que já lá em Noé, Ele havia feito, demonstrado que salvaria, que traria salvação, que traria possibilidade de um destino terrível de sofrimento eterno, pudesse não ser mais isso. Ó Deus, te louvamos por Tua palavra, dita e escrita a crentes do passado que viveram as mesmas circunstâncias que nós,
E, ó Pai, assim temos isso registrado na Bíblia que temos, na Bíblia que foi lida e pregada e exposta e aplicada através do Teu Espírito Santo. Que, ó Deus, possamos praticá-la, exercê-la para a glória do Senhor. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai, as comunhões e as consolações sejam sobre o Teu povo e a igreja de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre, até que Ele volte, até que a gente parta desta vida para se encontrar com Ele. Amém e amém.